Bem, pessoal, hoje, dia 13 de dezembro de 2018, nós estamos aqui nas dependências da Escola Daniel Berger e eu estou a falar com o professor é, do, do IFA? Isso. Não, tá, então, apaga. Bem, pessoal, hoje é dia 13 de dezembro de 2018, nós estamos aqui nas dependências da Escola Daniel Berger e eu estou entrevistando o professor do IFRO Campus de Cacoal. E ele vai atravessar as fronteiras, vai para outros países também ampliar os seus conhecimentos e, ao mesmo tempo, levar conhecimentos às pessoas de outro país. Professor, qual o objetivo dessa viagem e qual a duração, questão de tempo que o senhor vai ficar fora do país? Bom dia, J. Fortunato. Bom dia a todos. Bom, o principal objetivo, primeiro, temos que entender antes mesmo da viagem, né? Em agosto desse ano, fiz uma viagem à Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, para apresentar algumas atividades relacionadas ao projeto PDA, que você é um dos nossos parceiros já há 4 anos, e lá fui convidado por uma colega portuguesa que hoje mora em Toronto, no Canadá, que também faz um trabalho similar, e tivemos algumas conversas e ela acabou me convidando para poder conhecer aquele país e também fazer algumas trocas, né, de metodologias, e essas metodologias evidentemente pautadas na questão da linguagem. E aí, aproveitando esta oportunidade, no Instituto Federal e também nos órgãos públicos, existe o chamado quinquênio, que são a cada 5 anos o servidor ele pode pedir um afastamento de até 3 meses, né, para poder se especializar, né? E aí, tendo essa oportunidade, acabei entrando em contato com os colegas canadenses, principalmente da Universidade de York University, e eles me convidaram para poder passar um tempo lá. Esse tempo corresponde de janeiro a maio de 2019, onde nós teremos algumas atividades. Entre essas atividades, trocas e relatos de experiências na área de linguagem e também palestras, mesas redondas, trabalhos com comunidades carentes, entre outras, né? Professor, nessa viagem, o senhor, como um dos representantes do Brasil, por que não dizer aqui do estado de Rondônia, da cidade de Cacoal, o que o senhor traz de melhoria, de ampliar conhecimentos aqui para o nosso estado, para a nossa cidade, aqui no país? Olha, eu vejo que a oportunidade será ímpar, mesmo porque eu terei apoio de 2 consulados, o consulado brasileiro, a partir do Itamaraty, e também do consulado português, além das 2 universidades que são parceiras também, que é a Universidade de Toronto e a Universidade de York, ambas que ficam em Toronto, no Canadá. Então, nós, nessa parceria, nós vamos trabalhar os elementos da cultura, né, brasileira e portuguesa, colocando os aspectos culturais como pontos importantíssimos e que, por sua vez, que são retratados não só aqui no Brasil, mas também fora do nosso país. Como, por exemplo, existem comunidades brasileiras no Canadá que desenvolvem trabalhos belíssimos e que nós não conhecemos. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fomentar esses ideais de trazer o que os brasileiros estão produzindo fora do nosso país e dentro do nosso país também. E a contribuição, evidentemente, será não só em termos acadêmicos, mas também em termos culturais, porque o nosso país ele precisa valorizar um pouco mais não só a questão da cultura,
mas como a cultura se relaciona principalmente os fatores da linguagem. Como essa linguagem ela se materializa nas tendências da cultura como um processo de criação de novas oportunidades, tanto dentro da academia, ou seja, dentro da sala de aula, ou quanto fora dela. E são fatores que raramente nós vemos. E quando vemos que é vinculada com a questão do governo, quando o governo investe, e quando o governo não investe, a população ela sempre está à espera de uma nova oportunidade. Então, quem é que vai fazer isso acontecer? Cada um de nós, professores, pesquisadores, que estamos engajados numa melhoria da nossa cultura e também dos nossos elementos da própria linguagem. O senhor, enquanto professor e pesquisador lá, em outro país, o senhor vai também lecionar coisas que eles precisam saber daqui também, professor? Ah, sim, com certeza. Com essa oportunidade, eu também fui convidado pela Universidade de York e a Universidade de Toronto, via consulado português, que está fazendo essa ponte, em dar algumas palestras e minicursos para professores, onde esses minicursos estarão pautados à questão da linguagem enquanto forma de representação social. Não que eles não saibam sobre esses princípios dentro da própria língua, eles sabem, mas de uma maneira diferente. É aí que esse elemento cultural ele vem com um ponto de partida, porque a língua enquanto processo de representação ela precisa ser colocada em pauta, e é justamente a novidade que nós vamos levar aqui, como nós trabalhamos esses elementos de linguagem dentro do Brasil e agora fora do nosso próprio país. Alguma coisa mais a acrescentar, professor, a essa mini entrevista, já que o senhor daqui uns 90 dias, né, vai trazer conhecimentos de lá para a gente fazer uma outra, aí vai ser a carga completa, né? É importante ressaltar que o Instituto Federal de Rondônia, o Campus Cacoal e também a reitoria, se não fosse por eles, evidentemente que eu não estaria tendo essa mesma oportunidade em que outros, mesmo porque o meu principal objetivo também é trazer uma parceria direta dessas duas universidades para o próprio Instituto, e que outros colegas também tenham a oportunidade de ir ao Canadá, não só para fazer turismo, mas também para conhecer uma outra realidade social, cultural e ao mesmo tempo na sua área de formação, porque isso é importante. Quanto maior forma de representação você leve ao outro e consiga trazer do outro essa forma de representação, nós estaremos fazendo uma troca. É essa troca que faz com que cada um de nós, dentro da nossa área de formação, possa engrandecer cada vez mais, evidentemente, a educação nacional e a educação mundial. Então, essa troca, o senhor estará passando, fazendo uma ponte para pesquisadores de lá vir aqui no nosso país também, sim, né? Exatamente. Esse é o principal objetivo, mesmo porque não adianta só eu sair daqui e ir para um país e eles não terem a mesma oportunidade de vir ao nosso país e conseguir fazer esse mesmo trabalho aqui com uma metodologia diferenciada. São essas metodologias tidas como metodologias diferentes que vão fazer a diferença, tanto aqui no Brasil, quanto também ao Canadá. Nessa ida, professor, para conclusão da nosso bate-papo, o senhor é o único professor nessa ida aí representando o país, ou haverá outros professores de outros estados e outras regiões do Brasil? Não, nesse primeiro momento, como eu fui convidado, que é totalmente diferente, eu poderia estar indo numa caravana, fazer uma excursão, não, eu fui convidado para apresentar a nossa metodologia do Enem, tá? Que várias escolas aqui são parceiras para participar no Canadá.
Então, nesse primeiro momento, eu sou o único professor que está indo representar o Brasil e com uma ressalva que o próprio o consulado brasileiro português vai me abrigar durante 2 meses no apartamento deles lá, né? Eu fui convidado pelo próprio consulado. Então isso é uma oportunidade ímpar que nós temos e evidentemente esperamos fazer um bom trabalho para quando retornar, fazer com que os nossos alunos tenham essa mesma oportunidade de conhecer um pouco da cultura brasileira fora do país. Bem, pessoal, vocês que estão acompanhando nosso bate-papo pelo site Cacoal para Todos, nós acabamos de conversar, bater papo, aliás, e essas informações ímpares também no nosso site com o professor Sérgio. E desejamos ao professor Sérgio uma boa viagem que traga uma bagagem imensa para nós aqui. A gente está aguardando, viu, professor? Obrigado a J. Fortunato e a todos os nossos ouvintes. E esperamos sim que ao longo desses 120 dias que estarei fora do país, possamos assim tentar levar um pouco da nossa cultura brasileira e trazer um pouco da cultura brasileira fora do nosso país ao retornarmos também e mostrar para os nossos alunos, que são os verdadeiros pilares dessas oportunidades, que embora tenhamos a oportunidade de ir, mas essa oportunidade será para cada um deles o próprio retorno, que esse é o nosso principal objetivo, trazer mais oportunidade aos nossos alunos com conhecimento tanto da teoria quanto da prática. Muitíssimo obrigado a todos.